Seja bem-vindo, meu baixista, minha baixista, o nosso baixista, ou como quiser falar, esse aqui é o Only Bass Fans, um espaço para você se deleitar ouvindo coisas sobre o instrumento com o qual somos viciados aqui, o incrível contrabaixo. Aqui é só para quem gosta de contrabaixo mesmo, ou para quem está querendo gostar. Né? Não, estou aqui mais uma vez, sou Leandro Ferreira, com o meu amigo Vlad Carvalho. Vlad, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí. Bem-vindo a você, contrabaixista. Estamos aqui para falar um pouquinho mais de contrabaixo de novo. E do que a gente vai falar hoje, hein, Leandro? Qual que é o assunto de hoje? Hoje o assunto é maravilhoso porque engloba ali uma parte, né, do qual eu sou apaixonado, que é o ensino de música. Nós vamos falar sobre a efetividade ou não do ensino de música online versus presencial. Boa. Você já estudou online? Vlad, como é que foi que você aprendeu a tocar baixo, mano? Como é que você chegou nesse nível aí? Foi por videoaula? Então, não tinha online naquele tempo, né? Cara, acho que já tinha, né? Já tinha, mas o acesso era para muito pouca gente, né? Eu não tinha internet ainda. Cara, a gente pode falar... Vamos falar um pouquinho mais pra frente, porque eu não aprendi a tocar contrabaixo, né, tradicionalmente ou presencialmente, olha só. Como assim? Você não teve aula assim, tete a tete com o professor? Então, eu já tinha, enfim, bem antes de tocar contrabaixo, isso aí eu vou começar a falar muito da minha vida, mas... Ah, não, mas fala que a gente tá curioso aqui. É legal esse compartilhamento. O ouvinte adora. Fala sério, ouvinte. Então, quando eu tinha uns 10 anos, cara, eu não lembro exatamente, mas a minha mãe me deu um violão e me matriculou numa aula de violão. Acho que era um desejo mais da minha mãe, assim. Da hora. E eu fiz umas aulas, sabe, tocar aquelas músicas de 2 acordezinhos e tal. E foi meio... Mas depois eu acho que cansei daquilo. Coisa de criança mesmo, né, cara? Adolescente, criança. Daí depois, um pouquinho depois, quando eu tinha uns 14 anos, aí eu quis tocar contrabaixo mesmo. Assim. Entendi o que era contrabaixo e eu não me chamo um guitarrista frustrado, sabe? Dessa aqui. Quando eu quis tocar contrabaixo. E aí eu fui direto pro contrabaixo. E aí eu lembro que minha mãe me colocou numa escola de música. E eu fiquei ali na escola de música, sei lá, acho que foi um mês, cara. Aí eu me cansei. Quando o cara colocou uma partitura na minha frente... Nossa! Eu falei, não, cara. Não. Ou seja, o ensino presencial falhou com você, Vlad? Mas, cara, 13, 14, sei lá, acho que tinha 13 ou 14 anos. Mas você não tem foco pra essas coisas, assim, né, cara? Sim. Não tem, cara. Sim. Tudo bem, pode ter gente até com menos, com 5 anos de idade, né? As crianças lá da Ásia, lá, com 5 anos de idade, já tem esse foco. Eu não tinha. Então não era minha. Então meio que o cara me ensinou a pegar o contrabaixo, aprendi a fazer uma escalinha. Quando pintou uma primeira partitura, eu falei, não, cara. Eu já tinha ganhado um baixo ruim, danado, tem até hoje ele. E eu falei assim, não, agora eu vou por minha conta. Primeiro eu fiz isso, assim. Então daí eu fui, cara. Aí eu comecei a buscar material. Revista, método, videoaula. A gente entra no conceito de educação à distância, porque hoje em dia As pessoas só entendem o ensino de música pelo vídeo, né? Tem gente que tem, sei lá, 16 anos que acha que aula de música é só pelo vídeo, né? O meu primeiro professor de música foi a revistinha de cifra, mano. Eu comprei muita revistinha, E por alguma razão chegou uma informação, acho que alguém da igreja falou, não, quando tiver ali um G, você toca esse Sol. Quando tiver um G barra D, aí você toca o Ré, sabe? E eu comprei a revistinha e fui tocando as coisas assim, cara. Até que eu achei uma videoaula, que eu até falo até hoje. O meu professor de contrabaixo... Quem foi? Foi o Arthur Maia. Ah... Por causa daquela videoaula dele, que era uma videoaula da Giannini, que chamava Toques de Mestre. Inclusive tem no YouTube. Se alguém tem ela inteira no YouTube lá. E eu aprendi a tocar contrabaixo com aquela videoaula. Caraca, mano. Com tudo. Aquela videoaula eu simplesmente gabaritei, assim. Quanto tudo. tempo? Mas em quanto tempo? Anos, né? Eu assisti aquilo e reassisti durante muito tempo, cara. Ou seja, enquanto os jovens da sua idade estavam assistindo conteúdo... entendeu? Não, naquele tempo não tinha esse conteúdo. Tinha Cavaleiros do Zodíaco, tinha... Essa aí, cara. Enquanto a gente estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, o Vlad estava assistindo
Arthur Maia ensinando. Isso aqui ano, Vlad, mais ou menos? Isso ali é tipo 98, finalzinho dos anos 90, quando eu comecei a Caraca. tocar, cara. Eu me lembro, cara, Então, eu me lembro da cena, Leandro. Eu peguei uma revistinha, eu comprava revista de cifra. E atrás, eu não conhecia, eu não sabia quem era o Arthur Maia ainda. Né? Eu não sabia. não dá pra saber, né? Tipo, não Naquele existia tempo, cara, essa fama, né? eu não sabia quem era o Arthur Maia. Depois hoje, pra mim, a minha assim, a grande referência de baixista é o Arthur Maia, porque depois eu fui muito a fundo mesmo. Pegar disco que ele gravou, tudo, né? Fui em shows dele, enfim, tem CD autografado, essas coisas. Mas eu me lembro que eu peguei a revistinha, atrás da revistinha tava lá, Toques de Mestre com Arthur Maia. Deve estar assim. Aprenda escalas, não sei o quê, e tava escrito assim, ó, Slap. Na hora que eu li Slap, eu falei, eu tenho que comprar essa videoaula. Assim mesmo. Eu falei, eu tenho que comprar essa videoaula, porque, mano, você quer fazer slap, né? E eu nunca tinha tido acesso a nenhum material de slap, eu só vi os caras fazendo e tal. Aí eu falei, essa videoaula é completa, tem tudo. E tem slap, né? Tipo assim. Cara, eu me lembro até da loja, era uma loja que ficava do lado do Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Eu peguei o trem lá de Barueri, eu liguei na loja, tipo assim, tinha o telefone da loja. Pô, tem essa videoaula aí? Tem. Eu peguei o trem lá de Barueri, desci na Barra Funda, fui até a loja e comprei a videoaula. Eu tenho até hoje. Tem essa videoaula guardada até hoje. Caramba, No mano. VHS. Então, eu já sou fruto de um ensino não presencial. Não Tá? presencial. É bem isso mesmo, mano. E mostra bem essa questão de que quando a pessoa quer, ela aprende. Então, veja que assim, o ensino à distância ele veio para suprir uma carência muito grande de pessoas que antigamente não tinham condições de ir até uma aula presencial, seja por razões financeiras, logísticas e tal. Então, assim, muita gente conseguiu aprender a acessar uma coisa que talvez não conseguisse se tivesse dependendo ali do ensino presencial, cara. Tipo, o Sim. ensino online, ele salva vidas, vamos dizer assim. Né, Vlad? E, Leandro, bom, eu acho que o Leandro tem uma grande profundidade de conhecimento para falar disso, porque, além de professor de contrabaixo, o Leandro também é pedagogo. Você é pedagogo, né, Leandro? Sim. Eu queria entender Então, de você, o que você vê, assim, das principais diferenças, porque tem diferenças, obviamente, e o com que certeza. é, digamos assim, o ônus e o bônus de uma coisa e de outra, do presencial e do não presencial, vamos chamar assim, né, ou à distância. Olha, o presencial, ele é insubstituível. Não tem como você falar que o online ou a educação à distância resolve um problema que você consegue resolver ali na hora e que você consegue dar um feedback instantâneo, que você consegue sentir o clima da aula para poder fazer alguma mudança ou outra. Uhum. Eu acho que depende muito do aluno também, cara. Acho que depende muito do aluno, que às vezes o cara tá ali e ele não tá interessado. E veja o esforço que você fez ali para chegar num lugar e comprar o material e voltar, né? Eu vejo isso acontecendo assim com vários músicos incríveis que eu admiro. Todos eles tiveram um pouco de, vamos dizer assim, uma dose de loucura para conseguir tocar um instrumento. Uma coisa que talvez para outras pessoas fosse loucura, tipo assim, não, esse cara é louco, né? O cara vai atravessar a cidade para comprar, né? Já fiz isso muitas vezes também. Ou aquela coisa do tipo, não, esse cara é louco, ficar no rádio o dia inteiro esperando passar a música para gravar na fita tape, para ele poder tirar no outro dia. Então, acho que essa dose de loucura é importante no aluno também. E aí, unindo, né? Agora a gente chega num ponto que é importante ser falado também. Você passou por uma situação ali no presencial que foi frustrante. Ou seja, o ensino presencial, mesmo ele sendo presencial e tendo todos os recursos para te ajudar ali no momento, podendo te ajudar, ele não te ajudou. Porque também depende de uma questão didática do professor. Uhum. Então, isso vale também para o ensino online. Cara, é 1000 vezes melhor você estudar num curso online, que você nunca viu a cara do professor, mas o professor é muito fera, tem uma didática incrível, pensou no caminho, né, que você vai percorrer. Porque, assim, não adianta nada ser uma aula boa e daqui a pouco ele pula 8.000 quilômetros ali para um outro assunto. Um aluno meu costuma falar isso, né? Eu faço aula com você por causa da curadoria. Eu acho muito bom ele falar Boa. esse assunto, porque é tipo, ele tem essa capacidade de estudar sozinho, mas ele confia na minha curadoria. Então, essa curadoria do professor, essa didática, se você encontra ela no online, às vezes você consegue melhores resultados do que no presencial. Mesmo presencial, né, sendo melhor mesmo. O professor está ali, ele vai ver um detalhe, ele vai conseguir fazer. Vamos dizer que é até mais rápida a dinâmica. Uhum. Né? Curioso falar isso, porque ontem, por exemplo, eu só dou aula online.
não tenho nenhum aluno presencial. Aham. Mas, às vezes, calha de, tipo assim, se eu tenho um aluno em São Paulo e eu vou perto da casa do aluno, por que não eu antes dar aula para o aluno e depois fazer outra coisa, né? Foi o que aconteceu ontem. Fui num pub aqui em São Paulo, no Que é a Hora, e eu tenho 2 alunos que moram próximo. E aí eu remarquei a aula delas, falei, ó, você não quer que eu vou aí dar aula presencial? As 2 falaram, pô, eu consigo aprender mais quando você vem aqui. Eu falei, porque é mais rápida a dinâmica mesmo, não tem como, é mais efetivo, sabe? Eu também, eu sempre que alguém me pergunta a minha opinião, eu sempre sugiro que eu acho que a aula presencial, ela é mais rica. No meu caso, eu acho que tem muito a ver, assim, e não é nem a questão da qualidade do professor. É um momento de vida, cara. Eu era um adolescente que não tava, sabe, tava querendo ver aquilo ali, mas não queria levar muito a sério. E o professor, acho que ele tinha que seguir meio que um método ali, alguma coisa. Esse método não se adequava ao que eu queria na hora, né? Cara, tem muita gente que quer tocar um instrumento. Não, quer tocar umas músicas. Com o tempo, de repente, essa pessoa se apaixona e, tipo assim, leva isso muito a sério, mas não, às vezes não é o momento, como era o meu caso ali, o momento no começo, não, eu queria pegar e fazer um som, entendeu? Era meio isso. E isso explica, Vlad, os números, né, as estatísticas, quando se trata de educação de música, você vai ver que os canais que têm disponibilizado somente tablatura de música, cifra, enfim, são muito maiores do que aqueles que disponibilizam aulas completíssimas, sabe? Tipo, conhecimento musical, aprofundamento musical, não vai ter tanta audiência mesmo. E se você aí não sabe o que é tablatura, a gente tem um capítulo do podcast que fala sobre leitura de música, leitura musical, e a gente fala de todos os tipos aí, vai lá dar uma olhada. Mas então, Leandro, eu sempre, como eu comentei, eu sempre acho que o presencial, em todo sentido, primeiro que você tem uma troca ali com outro ser humano, que vai ser a sensibilidade dele entender qual está sendo a sua dificuldade, essas coisas, vai ser muito, muito mais rápida. Eu não acho que contrabaixo elétrico seja um instrumento em que o presencial seja fundamental e vai ser muito difícil você se desenvolver. Eu acho que o contrabaixo, a técnica é um pouco mais simples, mais fácil. Agora, contrabaixo acústico, eu tenho mutas ressalvas, cara. Legal você falar isso. Uma pessoa não fazer aula presencial, assim, mas no começo, em aprender a técnica do instrumento. Depois que você já toca com a técnica dominada, você pode fazer com o professor da Alemanha lá, para ele, sabe, ele ver algum detalhe da sua sonoridade e te falar alguma coisa. Você se refere a videoaula ou a aula ao vivo, Vlad? Porque eu acho que, assim, aula ao vivo até daria, mas ainda assim ficaria muito difícil. Agora, videoaula, sem chance, cara, não, é muito difícil. O contrabaixo, tô falando contrabaixo especificamente contrabaixo acústico, né? Sim. Porque eu também toco contrabaixo acústico, apesar de não ser o meu principal instrumento. O contrabaixo acústico, cara, ele requer uma técnica que tem uma coisa da postura e que, cara, tipo assim, no começo tem que ter alguém literalmente te pegando e colocando o instrumento, ajeitando, é aqui e ali. Não quer dizer que alguém não consiga estudar sem isso, ou desenvolver a sua própria técnica. Mas muito provavelmente vai desenvolver uma técnica diferente do que é a técnica tida como padrão, assim, dentro dos métodos, né? Dentro da academia, digamos assim. Então, tem instrumentos, por exemplo, instrumento de sopro. Eu não conheço instrumento de sopro, mas como que é a coisa da embocadura sem ter alguém ali, tipo... Eu vou te contar uma experiência, porque assim, eu fui diretor de cursos de instrumento de sopro, né? Porque teve uma época em que eu fui para outras regiões ali, né? Fui coordenar cursos e tal. E aí me botaram lá no curso de flauta doce primeiro, depois no curso de flauta transversal, saxofone e gaita. Então eu tive a oportunidade de presenciar como era a gravação desses cursos. O que no presencial você conseguia resolver em 2 minutos, você precisava de 20 para fazer, para parecer satisfatório, né? Assim, para se sentir satisfeito com o que você estava comunicando no online. Talvez uma pessoa que tivesse facilidade de pagar um professor resolvia numa aula, o que a gente fazia num curso inteiro, num módulo inteiro. Não que o nosso instrumento não seja assim tão, enfim, não tenha o trabalho de tirar o som dele. Tem. Mas uma coisa boa para falar para a gente toca contrabaixo elétrico, que isso não é um grande problema para a gente. Para a gente é muito mais fácil. E aí eu estava falando disso da minha experiência, a grande verdade assim, é que já há muito tempo, a maior parte das pessoas que tocam,
talvez elas tenham tido alguma experiência presencial alguma vez, mas não foi a única. A maior parte, todo mundo aprendeu muita coisa buscando material, né? Buscando material Exato. de método, E aí, de videoaula e tal. sim, e aí entra um assunto no qual eu sou bem crítico, que é o lance do autodidata. Tipo Que assim, pra mim não existe o não autodidata, né? existe autodidata, mano. Eu acho que não O existe. livro, o livro te ensinou, a videoaula te ensinou, o disco que você ouviu te ensinou. Qual é o problema de você dar os créditos? Eu entendo que o autodidata é as pessoas que não buscam enfim, uma aula formal, assim, mas Exato, realmente é, mas o conteúdo tá ali. Ninguém saiu do zero e, sabe, criou uma coisa, então, né? você pode Assim. até falar assim, Pode não, ser até pode ser até alguém que tenha feito isso, mas eu desconheço. aprendi na raça, tá ligado? Tipo Sim, assim, você pode falar, não, fui atrás sozinho do meu conteúdo e aprendi na raça, resolvendo os problemas. Isso faz com que o processo demore um pouco mais, talvez seja mais valioso, você valorize mais, sim. enfim. Mas, Eu acho que tem uma questão mais polêmica que realmente a galera coloca esse negócio do online versus presencial. E tem muita gente muito crítica ao online, e eu acho que é natural, porque se multiplicou, né, a quantidade de gente compartilhando conhecimento na internet. E naturalmente quando você multiplica, cara, você multiplica tipo assim, também coisas você abre mais espaço para coisas que não tem tanta qualidade. É normal, cara, sim, né? naturalmente. Isso é meio normal. E a internet dá vazão para muito oportunista. Então, assim, tem muita gente que trata o ensino online como uma forma a mais de ganhar grana só, né? Exato. E aí eu acho que um pouco disso fez com que muita gente ache ou olhe para um online como se o online fosse uma coisa ruim. Eu, Mas a ferramenta não é ruim. eu Agora que tem muito concordo conteúdo que, ruim, tem. Agora que tem um monte de gente feríssima, tipo assim, caras sim, com anos de experiência que estão aí sim. dando aula online e são professores incríveis, né, cara? Não Eu é? concordo que, pelo menos assim, nesse ramo dos cursos online, o mercado se saturou por conta disso. E isso tem feito, às vezes é uma vantagem para você cliente, mas para quem é produtor de conteúdo, você precisa baratear o seu produto, senão você não atrai a atenção do consumidor, no fim das contas, da Uhum. pessoa que está precisando aprender. Porque a pessoa vai procurar, muitas vezes para evitar algum dano, o curso mais barato. Ela vai Sim. querer, né? Porque aí o investimento sendo barato, se ela se arrepender, ela pelo menos não teve prejuízo, né? Entre aspas. Porque imagina, você tem baixo orçamento, porque você vai ter que produzir um curso mais barato. Você vai ter que fazer chegar num valor acessível para o consumidor final o seu curso. Sim. Então, naturalmente, assim, vai faltar talvez uma edição que poderia ser melhor, vai faltar talvez um material didático a mais. Você poderia gravar 1000 videoaulas, você vai gravar 300. Enfim, o tamanho das aulas está diminuindo, né? Até por conta Sim. de uma questão de atenção das pessoas. Então, assim, se você é produtor de conteúdo, você tem que aprender a lidar com essa saturação do mercado. E se você é consumidor, você tem que tomar cuidado com isso, porque a chance de você comprar um curso ruim online é grande, principalmente se você comprar sem conhecer a pessoa, comprar na empolgação, sabe? Uma dica que eu daria para quem quer adquirir um curso e começar a tocar qualquer instrumento, né, tudo que envolve arte, é você olhar o histórico dessa pessoa, Claro. você ver se ela já te entregou alguma coisa antes. Uhum. Tipo assim, você já viu uma aula dela antes? Né? Ou você só comprou o curso porque você viu o cara tocando bem aquilo que você gostaria de tocar? Isso é uma reflexão pra gente que trabalha como baixista, que nos últimos anos teve uma pressão de todo mundo achar que eu tenho que ter o meu curso online. Eu Sim. tenho que ter meu curso online, disponibilizar. Né? E aí todo mundo saiu correndo Sim. para criar um curso online. E às vezes o cara nunca nem tinha dado aula, de fato, cara. Não, E foi nem criar um é curso verdade. online. E assim, cara, o fato de ser online não muda o fato de que você tem que ter uma capacidade para dar aula. Né? Eu, por exemplo, não Sim. me considero professor. Eu até dou umas aulas esporádicas. Quando a pessoa quer um assunto muito específico que eu possa ajudar, eu faço isso. Mas eu não tenho um material, eu não tenho um trabalho de desenvolver uma didática para dar aula, por exemplo. Eu pensaria muito bem na hora, se eu fosse fazer um curso online, ainda mais um curso online que se pretende ser uma formação, né? Que eu posso fazer por exemplo, vou disponibilizar uma aula em que eu falo de alguma coisa que eu Ensinando conheço. uma música que você gosta, Entendeu? por É exemplo. uma coisa. Agora eu falar, não, comprem o meu curso aqui do zero até o. Nossa, Entendeu? tem gente que é muito ousado falando sobre isso. Eu É, não faria isso, é porque. por isso que eu falo,
Tipo assim, eu acho muita ousadia um professor hoje em dia de música na internet auto-intitular o seu curso de completo, falando assim. Ele pode até falar assim, não, é um curso que passa por todas as fases necessárias para que você toque bem. Tipo, eu, por exemplo, costumo falar assim, se você quer um curso completo, não compre meu curso, tá? Meu curso, ele é um curso bem resolvido, para você começar do zero e sair tocando bem pra caramba, a ponto de começar até a trabalhar com música, sabe? Mas óbvio que você tem que estudar com outras pessoas, com outros assuntos. Vai lá no Scott Bass Lessons, que eu sou super fã também. A Vai lá para plataforma é o legal, curso do né? cara. Putz, que plataforma maravilhosa. Vai lá no True Fire. Eu falo dos gringos porque, cara, de verdade, assim, a gente que pesquisa como é que eles ainda estão à frente da gente, né? Então, se você tem o domínio da língua inglesa, se você tem condições, prefira estes, né? Assim, são materiais muito bons, que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Eu arrisco dizer que a gente ainda não tem no sentido assim de capricho, de qualidade de entrega do material, áudio, edição, organização de conteúdo, porque os caras são muito bons em curadoria, essa coisa que a gente tem falado, né? Enfim. Então, tá melhor do que a gente, né? Esse mercado, vou falar para você que tá realmente de videoaula, pelo menos, está saturado mesmo, né? Volto a repetir. E assim, a minha fala não é que todo mundo que promete isso é um charlatão. Muito pelo contrário, tem um monte de cara que tem um material muito bom. Sim. Você vai achar. O que eu E digo assim, isso houve uma corrida. é gatilho de venda também, né, É, Vlad? É gatilho de é venda, que sabe? houve uma corrida nos últimos anos, acho que a pandemia ajudou um pouco isso também, né? Do cara, eu preciso colocar um material online para eu ter uma outra fonte de renda. Nessa, não tinha, antes só tinha 10 pessoas, de repente tem 1.000, né? Você tem uma quantidade grande de pessoas que de repente não tem um conteúdo tão legal, assim. E aí isso faz com que todo mundo que de repente tem acesso a um curso desse acha que não, online não serve para nada. Não é que não serve para nada, cara. Tudo depende do conteúdo que está sendo passado e, enfim, da pessoa que também está passando o conteúdo, né? O culpado, né, ou o herói não são nem o presencial, nem a distância. É o conteúdo, cara, basicamente. E assim, cara, como eu comentei, eu acho que principalmente no começo, né, para se aprender a técnica, se você tem a oportunidade de ter aula presencial com um bom professor, é legal, cara. Isso vai te ajudar a resolver as coisas, enfim, o fundamento, a resolver ele mais rapidamente, porque o começo é sempre um pouco mais difícil, né? E a partir daí, cara, você tem uma base estabelecida para você buscar várias informações, que aí você pode procurar um conteúdo online, enfim, a gente até não falou tanto aqui, mas você tem várias formas. Tem aula presencial, você tem uma aula individual que é online, que é uma espécie de uma aula presencial, só que não junto, né? E você tem Sim. os cursos, que seriam as videoaulas antigas, que eram os cursos gravados, lá, que você acessa e vai estudando no seu tempo. Se você tiver essa oportunidade de fazer o presencial, principalmente no começo, é mais legal e mais produtivo. Só que, cara, a gente sabe da realidade que sempre teve, que nem todo mundo vai ter, né? O cara tá numa cidade pequena, afastada, não tem um professor legal. Ou, de repente, até tem, mas o custo não é legal para ele. Então, vai com o que você tiver. Só tome cuidado, assim, para você tentar achar o melhor conteúdo mesmo. Exatamente. E, cara, quando você vai para temas mais avançados, eu acho que, naturalmente, é legal você procurar, e aí o online te ajuda muito, procurar professores que são especialistas naquele ponto, entendeu? Por exemplo, Sim. todo baixista chega um momento que ele quer estudar improvisação. Sim. Improvisação não é uma técnica de contrabaixo. Improvisação não é um tema do contrabaixo. Improvisação é um tema da teoria musical, digamos assim, né? Mais ampla. Você nem precisa estudar com contrabaixista em improvisação. Você pode procurar um professor de outro instrumento, por exemplo. Mas é legal você ir para um baixista, porque o baixista já tem já tem um pouco da fluência do que funciona legal para baixo. Mas você pode procurar um cara que é especialista nisso. E aí procurar um curso dele, né? Ou uma técnica específica, um tipo de slap lá, sabe? Double thumb, sabe? Essas coisas meio... Procura alguém que é realmente muito bom nisso, e aí você, sabe, consegue ser mais objetivo. E o online ajuda muito nisso, né? Exatamente. E outra coisa que, assim, que faz a diferença tanto no online quanto no presencial, que a gente ainda não tinha discutido aqui, mas que realmente é o fiel da balança, vamos dizer assim, é o suporte, cara. Tipo assim, se você faz aula presencial e o professor não dá a mínima para você,
para resolver os seus problemas, para te ajudar no que você está errando, cai fora. Se você compra um curso, mesmo que seja do baixista mais famoso do mundo, e você manda uma mensagem para ele depois falando que não conseguiu, e o cara ignora você, pede o dinheiro de volta também. Suporte é fundamental nessa arte que a gente tenta dominar, que é a música, principalmente porque a gente não nasce sabendo e a gente tem que entender que é difícil fazer isso. É difícil tocar bem, tá? Não é fácil, né? Não é questão de dom, não. Então, assim, se você está confiando em alguém para te ajudar, para te ensinar, e essa pessoa não tá nem aí para você, não te ajuda quando você tem dificuldade, sinal de que ela não tem compromisso com aquilo que ela está prometendo para você, né? Ela só pensou no que ela ia ganhar ali em troca, sabe? E é muito mais do que isso. A música, para mim, a música é uma coisa meio que como se fosse uma arte marcial, sabe? Que você passa de geração para geração. Tem aquela coisa... Eu costumo chamar os músicos que eu tenho de referência de mestre. E às vezes o cara não me deu nunca me deu uma aula, mas ele nem sabe que ele já me deu várias aulas só de ouvir a entrevista do cara, Sim. de ver o cara tocando, de ver um vídeo do cara. E eu tenho o maior respeito. Tipo, vejo qualquer músico, assim, o cara nunca me viu. Eu conheço da internet, de discos que gravou, chamo de mestre. E aí, mestre, tudo bom? Prazer te conhecer e tal. Resumindo, música, cara, é uma parada que é bem difícil de aprender, é difícil de ensinar. E você tem que desviar dos charlatões por aí. E você pode encontrar alguém que seja um mestre para você a muitos quilômetros de distância, tentando te ajudar de uma maneira muito simplista e que você consegue aprender, né? É bem possível, né? Depende muito mais também de você, às vezes, do que dele, porque o cara didático, o cara que está compromissado com o ensino da música, ele está por aí. Você vai encontrar esse tipo de pessoa. E se você puder ir até ele, conversar com ele, fazer aula com essa pessoa, melhor ainda. Você consegue diferenciar. Até no caderninho. Nossa, quanta coisa já deu para aprender na revista Best Cover, né? nas transcrições, nos PDFs que a gente achava de graça aí na internet, craqueado, sei lá. Então, assim, você consegue perceber quando a pessoa tem um compromisso assim, e está te entregando um material que é bem fácil, né, digamos, de você conseguir consumir, se você também tem esse compromisso com a música, né, Vlad? Pô, filosofei aqui, tá parecendo o Marcos Mion no final do programa aí. Isso aí, a gente pode ir pro final já e perguntar para todo mundo aí, né? Primeiro falar para todo mundo o que eles acham aí nessa diferença, né? Se as experiências que tiveram, né, presenciais, online, compartilhar. Tem cursos que já fizeram e gostaram. Se não fizeram e não gostaram, não precisa falar da pessoa, segurar, então tomar um certo cuidado, tá bom? Mas é isso. Mas falar um pouco das experiências que tem, se prefere uma forma, se experimentou as duas formas, né? Se prefere uma forma ou de outra, e o que de repente esse ensino online que hoje em dia realmente é mais atacado, acho que a novidade é sempre atacada, né? O que já pode ter ajudado, né? Porque para mim ajudou muito, cara. Tem várias coisas que eu busco hoje em dia de informação, cara, e tá aí tudo disponível, cara. Então, exatamente. E quero convidar você que ficou até o final aqui a seguir a gente nas redes sociais, dar aquele apoio. Segue lá em qualquer rede social, Leandro Ferreira Bass e @Vlad Carvalho, né, Vlad? Isso aí. E também siga lá no Instagram, a gente tem o perfil do Only Bass Fans Podcast, tá aparecendo aqui. Segue a gente lá, tá bom? E compartilha aí com os seus amigos baixistas. Aqui, esse papo serve para qualquer músico, né, na verdade, né? Exatamente. Então, e deixa também a sua sugestão, de conteúdo aqui pra gente gravar. Isso aqui que a gente gravou hoje foi já uma sugestão de ouvinte, então a gente super agradece aí, principalmente quem conseguiu aí acompanhar até o final aqui esse conteúdo, beleza? Isso aí. Vlad, obrigado pela presença aí, pela paciência, mano. Tamo junto, até a próxima.